Oi, tudo bem? Eu sou Evelise, eu sou analista de marketing aqui na Bix Tecnologia e eu estou dando uma passadinha aqui para te contextualizar sobre o conteúdo que você vai conferir agora, que são os highlights das noites dos dados. Mas, afinal de contas, o que é a Noite dos Dados? Eu te explico. A Noite dos Dados é um evento que surgiu no ano passado, em 2022, com o objetivo de celebrar a cultura de dados e fomentar essa cultura, celebrar essa cultura dentro do nosso ecossistema, que é o ecossistema de tecnologia e mais especificamente no mundo dos dados. A primeira edição, como eu falei, foi em 2022, a gente fez lá em Blumenau e foi tão sucesso que a gente decidiu repetir a dose agora em 2023, não apenas em Blumenau, mas também em Joinville. Então a gente fez a gravação desse evento e está disponibilizando especialmente para você que se inscreveu na Semana de Dados 2023. A gente editou esse material com muito carinho e espera que você goste. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu quero chamar o Thiago Batista para falar para a gente sobre negócio e inteligência. O Thiago, para quem não conhece, ele é consultor do Ministério da Saúde. Ele também já foi analista de Business Intelligence da Porto Belo. Ele é formado em engenharia pela Universidade Técnica Federal do Paraná, tecnológica, e mestre em engenharia mecânica pela UFSC. De ponta aqui. Tiagueira, brigadão, viu? Só uma pergunta rápida aí, como é que tá o ar-condicionado pra vocês aí? Tá frio, tá calor? Tá frio, né? Que temperatura vocês acham que tá agora aí? A gente tá falando de cultura data-driven aqui, pessoal. Não dá pra trabalhar com achismo aí, né? Vamos lá, pessoal. Então eu vou dar uma palhinha pra vocês da parte de Business Intelligence, tá? Ou vulgo inteligência de negócios aí no português brasileiro, né? Tá? E a jornada ali, né, no vocabulário aí que o Luiz trouxe pra gente chegar em negócios inteligentes aí, né? Tá? Então, iniciando aí com a parte de definição, tá? A inteligência de negócios, pessoal, ela está vinculada à concepção, à criação de inteligência dentro dos negócios, por mais óbvio que pareça, né? E da onde que essa inteligência vem? Ela vem do processo de gestão do conhecimento, tá? Que é pautada no processamento ali, na digestão de dados, tá? Então, negócios, processos de maneira geral geram registros, tá? Isso não importa a área dentro da empresa onde vocês vão trabalhar ou da empresa que vocês estão tocando ali, né? E a gente precisa tomar decisões com base nesses processos, nesses registros que são gerados, né? Para dar um direcionamento ali, então, para atender os objetivos do nosso negócio, né? E qual que é o principal objetivo do negócio aí, pessoal? O lucro. Pô, pessoal, né? Primeiro a gente ganha dinheiro, depois a gente cresce, tá? Então, aqui a gente colocou um exemplo ali da indústria, né? Mas isso se aplica também ao terceiro setor, à agricultura, né? De maneira ampla. E o objetivo é sempre ser competitivo, né, pessoal? E como que a gente se torna competitivo? Na nossa carreira profissional, no mercado de trabalho, no mercado de maneira ampla ali, nos negócios, né? A gente tem que acertar mais, né? E a gente acerta mais quando a gente mede mais, né? Às vezes a gente tem uma visão limitada dos acontecimentos, dos processos, né? Do mercado, tá? E à medida que a gente mede, né? Que nem eu cheguei aqui e falei, pô, quem tá com frio, quem tá com calor? A gente deu uma medida aqui na temperatura, no conforto do pessoal aqui, e a gente pôde aí aferir aí se a gente ajusta ou não o ar-condicionado, que foi tomar uma decisão, né? Então, para a gente decidir de maneira mais assertiva, para a gente ser mais competitivo, para a gente errar menos, para a gente ganhar mais, tá? A gente traz inteligência para o negócio. E quanto mais quantitativo for esse processo, quanto mais quantitativo for as aferições que vocês fazem lá, as decisões que são tomadas, né, mais vocês vão acertar, né, e mais vocês vão ganhar e mais vocês vão prosperar como profissionais e como negócios ali, né? Quais são então os benefícios aí de vocês trazerem inteligência para o negócio de vocês ali, né? Ou para as empresas que vocês trabalham ou para as empresas que vocês vão trabalhar um dia, tá, pessoal? Então, a tomada de decisão quantitativa ou orientada a dados ou data-driven aí, né, no vocabulário aí que o pessoal trouxe anteriormente, tá? Isso vai levar vocês a uma eficácia muito maior de negócio, uma eficácia muito maior de processo,
a menos desperdício, menos turnover no RH, maior conversão de leads, né? Então isso se aplica à área comercial, isso se aplica à área industrial, a parte de produção, serviços, recursos humanos, financeiro, processos financeiros, tá? Então, quero reduzir meu ágio, enfim, tem uma série de decisões que vocês podem tomar ali. E tudo isso, né, quando pautado a dados, quando é feito ali uma consolidação, ali uma estatística dos processos, vocês vão acertar muito mais, né? Quando a gente, isso falando de eficácia, então, né? Na sequência aqui, então, uma das outras vantagens que a gente tem em atuar ali de maneira orientada a dados, né, ou com inteligência de negócio, seria a parte de eficiência, pessoal. Então, uma coisa é eficácia, é fazer dar certo, e a outra é fazer dar certo da melhor maneira possível, né? Então, a parte de eficiência, ela está vinculada ao desdobramento de processos, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imaginem que vocês estão ali atuando numa equipe da Fórmula 1, tá? E chegam à constatação ou levantam a hipótese de que o carro de vocês ali, ele está gastando muito combustível. Sabe? Isso é um sentimento, isso é uma hipótese. Como que vocês sabem onde vocês podem atuar para melhorar a autonomia de um carro de Fórmula 1? De maneira subjetiva é muito difícil da gente chegar a isso, sabe? Então o que acontece? A gente levanta as métricas, a primeira poderia ser consumo, quilômetro por litro, alguma coisa desse tipo, entendeu? A gente desdobra esse quilômetro por litro, essa métrica em consumo de combustível pelo quanto o carro percorreu, por exemplo, né? Ou o inverso, né? E a gente vê, por exemplo, que o nosso carro faz, sei lá, 60 voltas com tanque de combustível. Ou a gente vê, por exemplo, que a maior parte do nosso consumo, a maior parte de perdas está vinculado ao arrasto do ar, ao atrito de rolamento, ou até então a conversão da energia cinética em calor nos freios, né? Entrando bem a fundo aí, né? Leva para o mundo dos negócios também, isso a gente leva para os processos. Aqui tem bastante gente da área da TI. O que leva, por exemplo, uma empresa de migrar do sistema on-premise para cloud ou para serverless? Sabe? É o desdobramento do custo computacional ali, né, dos teus processos, né? A partir do momento que você começa a desdobrar o custo computacional ali, você vê que você gasta muito com gente, você vê que você gasta muito com escalabilidade, né? Então, esse tipo de coisa leva à tomada de decisões ali que melhoram a eficiência de negócios. A gente consegue, então, a partir também do BI, né, identificar padrões e tendências, tá? Aqui eu vou colocar um parênteses, tá, pessoal? Isso aqui acontece de maneira explícita, tá? No vocabulário aí do pessoal da computação, eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando, tá? O passo seguinte aqui, né, na parte de tendência seria trazer, por exemplo, inteligência artificial, machine learning. Daí são processos implícitos, tá? O BI, Analytics, tá? Inteligência de negócios, os processos de identificação de padrões e tendências são explícitos, tá? Então isso quer dizer que a gente tem um vínculo aqui com machine learning, tá, pessoal? Antes da gente entrar no processo de inteligência artificial, a gente tem que limpar os dados, tá? A gente tem que processar eles, a gente pode multiplicar ali as nossas métricas, né, os nossos inputs, chegar em análise de correlações, etc, tá? Então na eficiência que a gente fatia as nossas análises para chegar nos eventos parciais, né, que compõem o todo. Na visão holística, a gente junta os parciais e chega na visão de todo. Um exemplo disso daqui que eu vivi muito aí na indústria, tá? Como consultor qual que é o resultado operacional do grupo? Você tem que saber quanto fatura cada empresa, ou cada negócio, ou quanto você vende para cada cliente, né? Então você consolida aquilo tudo e vocês chegam na visão holística de todo ali, sabe? Um outro exemplo aqui que vocês vão ver muito aí, pessoal, que vai para a indústria e que vai para as grandes empresas, é resultado operacional. Quanto que é a minha margem bruta? É a consolidação da minha receita menos os meus custos, né? Ou quanto que eu estou gerando de caixa? É a minha receita menos os meus gastos, né? Então você primeiro consolida a receita, depois você consolida todas as suas despesas, todos os boletos pagos lá, né?
Você chega aqui, então, no resultado na geração de caixa geral ali, né, do negócio como um todo. Então, a gente consegue sair do todo e chegar nas partes, e sair da parte e chegar no todo aqui também, tá? E, de novo, vantagem competitiva, tá, pessoal? Decisões subjetivas, tá, pessoal? Decisões ali com sentimento, com coração, vão depender do estado emocional de quem está decidindo, né? Então, é muito melhor a gente tomar uma decisão de ajustar a temperatura ali do negócio ou do ambiente aqui, olhando para número, né? Do que para o sentimento de cada um de vocês, né? Então agora eu vou dar um foco aqui um pouquinho maior sobre People Analytics e quais são as principais áreas que a gente consegue trabalhar com isso, certo? Mas, então, aplicando o mesmo racional, o que é People Analytics para vocês? Peraí, que ninguém tá escutando. Levanta aqui pra todo mundo fazer passar vergonha. Não, é que tá falando baixinho que só o Rafa escuta. Aí o Rafa vai e fala, legal. E daí ninguém sabe. Desculpa, gente. Então, ó, nome, profissão e daí faz sua complementação. Boa noite, sou o Marlon, sou analista de suporte a sistemas. Ali, o que eu acho que People Analytics pode ser é uma base de dados de mais ou menos vários currículos juntos, pode ser dados de currículos pegos, juntados, para ver o maior candidato possível para uma vaga, que ajudaria muito mais na vaga de RH, como hoje já temos vários estilos disso, InfoJobs, Gump, várias coisas assim. Perfeito. Excelente. Mais alguém, gente? Oi, boa noite, meu nome é Marina, sou desenvolvedora de software. Bom, então, eu acredito que partindo ali da parte legal, tem muito da natureza realmente ser diferente, né? Às vezes uma foto, um PDF, um texto, uma letra bem estranha. Enfim, agora quando se trata de pessoas é uma coisa muito subjetiva, no sentido de que tem coisas que não podem ser medidas com até mesmo talvez um currículo. A gente pode entender que a pessoa tem certa característica ou outra, mas, por exemplo, eu imagino muito que a Ambev faça isso, né? Que é medir realmente como é que está a felicidade, como é que está o bem-estar, se as pessoas realmente querem ficar naquela empresa, se elas têm realmente a intenção de ficar mais tempo, ou se elas realmente só falam, porque se você chega, fala com o seu líder, que às vezes você se sente um pouco mais... como? Confortável. Não, às vezes desconfortável. Mais bar. Mais mer. Enfim, eu acredito que, pelo menos aí do que eu tirei da minha cabeça, pode ser realmente tentar não deixar tão enviesado e o máximo de realmente uma análise mais real sobre talvez os sentimentos e também a parte mais palpável ali, né? Perfeito. É isso. É exatamente isso. Agora vou aplicar o mesmo tipo de definição ruim que eu apliquei para os outros dois. É tudo que o RH analisa quando ninguém está olhando. Certo? Então, o que o RH pode analisar? Então, basicamente aqui, ó, People Analytics. Aplicação de análise de dados no campo de gestão de pessoas. Tão simples quanto. O que o People Analytics consegue fazer para a realidade de uma empresa? Ele consegue ajudar a identificar tendências, padrões, insights relacionados ao desempenho e comportamento dos colaboradores. Então aqui, quando a gente começa a falar, principalmente identificação de tendências, padrões e insights, a gente começa a falar de, cara, qual é a chance de um colaborador meu sair nos próximos 2 meses? Isso é People Analytics. Qual é a chance de um candidato que eu tenho na minha base de candidatos ficar pelo menos 5 anos na minha empresa? Isso é People Analytics. Tudo depende da forma com que a gente trabalha com os dados que a gente tem. Mas esses dados, como eu falei, são muito difíceis muitas vezes de a gente obter e trabalhar com eles. E, basicamente, o People Analytics ele vai contribuir para aprimorar recrutamento, gestão de talentos, retenção, desenvolvimento e engajamento dos funcionários, que foi o que ela falou agora. Então, quando a gente fala disso, é um campo muito amplo, tá, gente? Então, a gente fala de People Analytics quando a gente fala de recrutamento e seleção. A gente fala de People Analytics quando a gente fala de gestão de desempenho. Quem já passou aqui por um ciclo de avaliação de desempenho 360, 180, qualquer grau aí, passou por People Analytics em gestão de desempenho. A gente fala de People Analytics quando a gente faz tentativas de medir a cultura organizacional, a gente tentar entender quais são os principais atributos da nossa cultura organizacional. A gente fala de People Analytics quando minimamente a gente quer entender qual é o nosso posicionamento no âmbito de diversidade e inclusão. Muita empresa começa a falar de inclusão, começa a falar de diversidade,
mas não sabe minimamente qual é de fato o percentual de DI, digamos assim, que a gente precisa ter dentro da empresa, que eles têm de fato dentro da empresa. A gente fala de People Analytics quando a gente fala de Employer Branding que é aqui um tema que eu me aproximo bastante por causa do que a gente faz. Então, Employer Branding é basicamente a reputação que uma empresa tem no mercado como empregador, certo? Então, muitas vezes as empresas não sabem o porquê que elas não estão conseguindo atrair para os seus processos seletivos, por causa disso daqui, ó, por causa da marca que eles têm como empregador no mercado, que é o que a gente faz hoje. A gente fala de People Analytics quando a gente fala de análise de salários e benefícios. A gente fala de People Analytics quando a gente fala de retenção e engajamento dos colaboradores. E a gente fala de People Analytics quando a gente fala de desenvolvimento e treinamento. Mas o valor de People Analytics, parece que eu falei essa palavra por umas 500 vezes já, então desculpa, tá, gente? O grande valor tá quando a gente consegue correlacionar isso daqui tudo. Então, o grande valor de a gente ter esse tipo de análise de dados, essa cultura de dados olhando para a gestão de pessoas, é quando a gente consegue correlacionar, às vezes, salários e benefícios com algum atributo de cultura organizacional, que daí eu consigo vender isso no meu recrutamento e seleção. Daí eu consigo recrutar e selecionar de forma mais assertiva. É quando eu consigo, muitas vezes, ter análise de dados no meu desenvolvimento e treinamento dos colaboradores para embasar nesse desenvolvimento e treinamento uma possível promoção, um possível aumento salarial. Então, quando a gente consegue trabalhar em todas essas esferas aqui, é onde esse tema ele brilha o olho e é onde esse tema de fato consegue entregar valor para todas as empresas, certo? A gente surgiu com a ideia de construir, né, sair de um data warehouse e passar para um data lake. Hoje, nos últimos anos aí, o pessoal de dados tem até usado a nomenclatura de data lake house, né, onde a gente combina o ótimo de um data warehouse, de um data lake, onde a gente armazena os dados não estruturados, né? Então hoje a gente está fazendo as consultas nas fontes de dados, sejam elas, né, via lote, embed, stream, enfim, armazena isso numa camada de dados brutos. Então eu sempre vou ter meu dado bruto ali se eu precisar fazer alguma auditoria, se eu quiser mudar a forma de construir minha métrica, enfim. E eu vou, né, fazendo o tratamento dela em camadas. Aqui eu trouxe a camada Silver, a camada Gold, Prata e Ouro, enfim. Onde numa camada eu posso fazer a sanitização básica dos dados, né? E aí eu faço minhas agregações e a partir dessa camada aqui, né, eu faço o consumo do meu BI, eu faço meus reports. E aqui, né, o pessoal não trouxe antes, mas eu trouxe algumas tecnologias que a gente está utilizando lá dentro, na Unifique. Então, o pessoal conhece as ferramentas aí, é tudo novo. Então, como é que a gente está utilizando elas hoje lá dentro da Unifique? O Apache Airflow está fazendo toda a orquestração, né, das pipelines, então estão agendadas lá dentro. O Apache Spark, né, então faz a transformação dos dados entre as camadas, então ele é o responsável por isso. A gente recentemente começou a utilizar o Mini.io para fazer ser um Object Store, assim como a Amazon tem o seu S3 aí. A gente, né, por ter um data center aí, como o Tadeu falou, a gente não vai colocar isso no S3 da AWS, a gente deixa dentro de casa, está utilizando uma solução open aí, o Mini.io não está pagando nada por isso e coloca dentro de casa. Tá? Esses arquivos que estão sendo transformados entre as camadas, a gente está utilizando os arquivos Delta Lake, que é pode chamar um framework aí do Parquet, enfim. Delta Lake hoje está embaixo do guarda-chuva da Databricks da vida aí. Na ponta final, a gente está utilizando o Power BI principalmente, né? Mas, né, o Power BI é uma ferramenta paga, né? Então, como muitos dos dados a gente não precisa muitas vezes de um nível mais operacional, onde eu não preciso ter o gasto de uma licença, a gente pode utilizar ferramentas open para disponibilizar a visualização desses dados como Metabase. Não sei se vocês já conheciam aí o Metabase. Tem outras soluções open como o Apache Superset, enfim. A gente está utilizando também o Dremio para fazer a conexão entre todos os nossos bancos de dados. O Dremio é uma ferramenta open source também, e ela tem a proposta de ser uma ferramenta de data lake house, né? Então a gente conecta todas as nossas camadas de dados, todos os nossos bancos,
Tá tudo centralizado ali, tá? Essas outras 3 aqui, algumas informações a gente consolida, como um Data Warehouse, a gente utiliza o banco Oracle lá para consulta. Em alguns locais fica mais fácil a ponta final ser um banco. E a gente está fazendo uns testes agora mais recentemente com a ferramenta da Airbyte, DBT. Não sei se vocês já conhecem, já utilizaram essas ferramentas, mas são ferramentas aí mais recentes do mercado. O Airbyte é uma ferramenta bem low code, que possibilita realizar a conexão com diferentes fontes de dados de maneira muito mais simples, né? Então você não precisa codar lá as linhas em Python lá com o Spark, que conseguiria conectar direto. Você abre lá o conector no Airbyte, coloca lá as credenciais, enfim, que você precisa. Eu quero conectar o Instagram, a API do Instagram, e conectar como destino um banco Postgres para colocar esses dados. Então, com meia dúzia de cliques aí, sem saber codar muito, resolve para você. E o DBT serve também para a gente fazer a transformação dos dados aí em algumas camadas. É uma ferramenta que a gente está iniciando os testes agora. Quando a gente começa a olhar para o mercado e fala assim, pô, de tudo que vocês têm, será que vocês têm realmente conhecimento sobre esse dado? E aí uma pesquisa que a gente fez com a DataStax revelou que, de todos os dados que as empresas têm, elas só têm conhecimento de 20% ali, 27% de conhecimento desses dados. Então cria esse gap, e é justamente com esse gap que a gente quer trabalhar. E por que acontece esse gap, né? Não é simplesmente porque as pessoas não querem pesquisar esses dados, entender esses dados, enfim. É porque ao longo dos anos as empresas foram evoluindo, né? A gente tem aí as empresas vão crescendo, vão criando aplicações, e cada área de negócio vai olhando ali para o seu próprio umbigo, né? Então, pô, chega a pessoa de marketing e fala, eu quero uma solução, chega o cara de finanças e fala, pô, eu quero uma solução específica. Isso foi criando um emaranhado de arquitetura de dados, e que a gente cria hoje silos diferentes, né? Então fica muito difícil para o time de tecnologia conseguir saber onde está esse dado, qual que é a governança desse dado, quem tem acesso a esse dado, será que esse dado está correto, será que não está? Então esse emaranhado causa esse gap de conhecimento dos dados que a gente está falando, tá? E paralelo a isso, a gente tem praticamente todas as empresas têm as iniciativas, né, estratégicas. Então toda empresa quer melhorar a experiência do cliente, quer melhorar ali a resiliência operacional, ou seja, diminuir custo, né? Todo mundo quer diminuir custo hoje em dia, e lançar novos produtos, novos serviços. Só que como é que eu vou, por exemplo, lançar um produto novo no mercado, lançar um serviço novo, se eu não tenho o conhecimento certo sobre o dado do meu cliente? Será que eu estou lançando o produto certo? Será que eu estou lançando o produto no momento certo, com o preço certo? Então, tudo isso influencia essas iniciativas, eu não vou conseguir atingir os objetivos delas se eu não tiver o conhecimento sobre aqueles dados. E como é que a gente resolve esse problema, né, da arquitetura de dados? Então, ao longo dos anos, a gente foi tendo ali alguns frameworks, né, alguns conceitos ideais de arquitetura de dados. Então, a gente teve, lá no começo, a arquitetura ideal de arquitetura de dados era o Data Lake. Depois de um tempo, o Data Lake passou para Data Warehouse. Depois de Data Warehouse, virou Data Lake House. E o último que a gente tem hoje é o Data Fabric. Tá? Então, simplificando muito bem a ideia do Data Fabric, ele é literalmente uma malha de dados. Então, a ideia é que você consiga, com serviços e soluções que são baseados em conhecimento, conseguir conectar as áreas de negócio com a área de TI, com soluções inteligentes, soluções que automatizem alguns processos, que tragam insights e que criem essa malha em si. E como é que a gente, como IBM, se posiciona para atender esse Data Fabric? Tá? Então a gente criou ali um conceito que chama AI Ladder, que é a escada de inteligência artificial que vocês estão vendo aqui. E o que é essa escada? Tá? Então a gente tem uma camada, a ideia nossa foi, vamos botar todas as nossas soluções dentro de uma plataforma só. Então foi por isso que a gente comprou a Red Hat lá em 2018, 2017, justamente para ter essa camada de administração e conseguir colocar todas as nossas soluções e serviços dentro de uma plataforma só. E aí a gente cria, né, a conexão, a escada. Por que é uma escada? Porque a gente entende que para você conseguir usar aqueles dados de uma maneira correta, usar a inteligência artificial, eu tenho que ter esses degraus conectados, né? Então, a gente começa aqui olhando para o primeiro degrau, a parte de coleta de dados. Então, todas as soluções de ingestão de dados, banco de dados, virtualização dos dados estão nessa primeira parte. Depois que você tem esse dado dentro de casa, a gente vai para o segundo degrau, que é a parte de organização. Então, você tem uma governança do dado, principalmente em relação ao LGPD, né? Hoje em dia, a gente sabe que isso é necessário. Então, todas as soluções que envolvem ali uma governança dos dados, políticas de acesso, estão nesse pilar. Depois que a gente mapeia esse dado e dá o acesso, a gente vai para o terceiro degrau, que é a parte de analyze. Então, você conseguir trazer soluções de ciências de dados, soluções que automatizem um modelo de ciências de dados, um modelo Python, enfim, todas essas soluções que envolvem isso. E, por fim, você realmente trazer a inteligência artificial
artificial na ponta, né? Fazendo ali um atendimento, operacionalizar tudo com inteligência artificial. E quando a gente tem essa escada conectada dentro das empresas, a gente tem um tempo de redução de integração melhor, a gente tem um tempo de redução de deployment menor e também de manutenção. Tá? Então essa é a ideia de ter essa escada conectada e a gente ter um caminho realmente dos dados seguidos das empresas. Então, vamos fingir que isso aqui é uma empresa, então ela tem ali dados na AWS, na IBM Cloud, na Azure, enfim. E aí, com as soluções de autocatalogue, a gente vai conseguir mapear esses dados em qualquer lugar que eles estiverem, trazendo eles para dentro do projeto. E aí, a partir do momento que esse dado é mapeado, com as soluções de privacidade, a gente vai já, opa, esse dado entrou aqui, vamos supor que ele é um CPF, as soluções de privacidade já vão entender que só algumas pessoas vão ter acesso a esse dado. Então, isso é tudo dentro do mesmo ecossistema de projeto. Então a ideia é essa, e aí as empresas vão crescendo, vão trazendo novas aplicações, novos bancos de dados, né, vão entrando dentro das empresas, e a gente tem ali com o AutoCiclo ajudando muito na parte de virtualização desses dados, né, trazendo esses dados para dentro de casa, espelhando esses dados, né, sem fazer uma movimentação em si. E aí, por fim, você, a hora que traz esse dado, você consegue colocar um ciclo completo ali de inteligência artificial. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é literalmente uma malha, né? Essa é a arquitetura de dados, tem até um desenho bonitinho ali no meio, que é justamente para mostrar como que isso funcionaria na prática, tá? E daí, recentemente, a gente estava com uma plataforma, né, com uma ferramenta, e a gente estava demandando novos relatórios do cara. Pô, preciso de novos relatórios. Aí o cara falou, ó, eu entrego o arquivo JSON para vocês e vocês usam o Power BI. Eu falei, cara, esquece isso aí, né? Aí acabou, no caso, eu estudando um pouco mais, vamos dar uma olhada nesse Power BI um pouco aqui, alguma coisa ali. E a gente acabou desenvolvendo, enfim, a gente acabou dando curso, a diretoria gostou do que a gente conseguiu entregar. Mas assim, aí agora vai uma dúvida, assim, ou uma crítica minha, não sei. A gente está conseguindo entregar relatórios para a diretoria está entregando os relatórios, mas sempre que eu vejo hoje, os relatórios que eu estou entregando para a área do negócio, eu estou olhando para trás. Não estou entregando uma inteligência do dado para a minha alta direção, entendeu? Então, essa é uma pergunta, é uma maturidade normal que a gente vai crescendo. Quando a gente fala de jornada de dados, jornada de analytics, né? Como implementar analytics numa empresa? Né? Essa é uma pergunta muito recorrente para quando a gente começa a trabalhar nesse tema, né, na empresa. Basicamente a tua pergunta é, cara, o simples BI que eu estou fazendo, ele é efetivo ou não, né? E o que eu preciso fazer mais, a ciência de dados caberia mais nesse cenário. Bom, primeira coisa que eu te falo, não se veja incapaz, porque vou te falar que muitas empresas, elas começam querendo muito, de repente chegam em um cenário da curvatura da jornada e vê que ela não tem o mínimo, não tem o foundation que a gente fala. E essa pergunta é muito importante porque, querendo ou não, para a empresa, as pessoas, a liderança, ela vai em algum momento enxergar isso. Por que a gente implementa analytics na empresa? Porque a gente quer performar o processo e fazer com que ela seja mais concorrente. Basicamente, gerar grana, gerar valor para o negócio, gerar saving, talvez. Um projeto de dados talvez seja só para gerar uma economia, não para gerar mais valor. O saving já é um baita case. Então, eu diria para você que o simples dashboard, bem feito, focado no processo, talvez ele fale mais do que uma IA em algum momento da jornada. Porque a IA ela vai otimizar um processo. E o dashboard ele vai mostrar o que está acontecendo de saúde da tua empresa em relação ao dado, em relação aos processos que acontecem. Então, esse dashboard bem feito, bem focado no processo e bem direcionado, com storytelling bem feito. Storytelling é uma maneira de você contar uma história com dashboards, com uma questão visual, um UX, né, um design envolvido, para transmitir uma mensagem. O dashboard ele deve transmitir uma mensagem. O que eu quero que o meu CEO leia nesse dashboard? Então ele vai, olha, o seu estado hoje da sua saúde, desse processo é dessa forma, está representando isso, você pode olhar isso numa timeline por tempo, enfim, outras dimensões e filtros, mas a mensagem precisa ser dita. E às vezes a confusão paira nesse momento. Uma IA otimiza um processo,
alimenta a sua cadeia de processo, retorna um output melhorado de algum fim, de algum processo. E um dashboard ele vai mostrar para o CEO o caminho que ele percorreu até aqui. As duas coisas se casam, então ela é um complemento da outra. A minha recomendação é, comece bem esse foundation, estruture bem seu pipeline para que o dashboard seja sustentável, escalável a qualquer outra área, que esses dados possam representar o valor para tomar de decisão de um simples olhar para o passado. A partir desse momento, a própria sede da tua área, da área de liderança, vai olhar e falar, cara, estou entendendo legal aqui o histórico aqui, acho que daqui para frente não dá para melhorar isso. E aí aquela sacada, aquela virada de chave, cara, aqui dá para botar uma IA que vai otimizar esse esquema aqui. Então, é uma virada de chave, é um mindset analítico. Então, trabalhar mais o mindset analítico é melhor do que você talvez, cara, vou deixar o dash de lado, vou implementar um algoritmo que vai retornar. Não, cara, calma, respira, bota os seus para respirar, toma uma gelada, fala, ó, primeiro vamos fazer bem feito o foundation, estrutura, pipe rodando, todos os dados centralizados, um conceito de data mesh, data lake house, essas partes mais técnicas aí você vai dominar, mas a parte de negócio, de valor, transmita bem a mensagem, entenda bem o seu processo, monte seu use case e mostre valor para o negócio. O próprio dado bem feito, bem trabalhado, ele vai mostrar o caminho que você vai ter que percorrer para uma IA. Eu tive dessa forma, é a experiência que eu tive até o momento. Não é a única verdade do mundo, porque cada empresa vai ter um cenário. Parabéns, isso já agradou a diretoria, já está ótimo. Eu vou isso, porque às vezes é difícil, é o nível mais difícil de convencer a diretoria. Mas acho que está super bem respondido. Eu acho que é questão de maturidade. Tudo começa realmente com o dashboard, né, para você ter os dados bem organizados. Não faz sentido você falar em modelos analíticos se você não tem nem os dados estruturados, até para te mostrar, né? A gente conhece, a análise de Pareto a gente conhece desde quando, né? Todo mundo aqui conhece a análise de Pareto, ela já te dá mais ou menos aonde você tem que atuar. Então, assim, um mínimo de organização dos dados, ela é importante para te dar o seu roadmap, né? Saber a sua visão. Mas é legal, acho que o seu desconforto mostra que você quer mais, né? Que você não vai apenas fazer dashboards, né, para deixar a diretoria feliz, mas que você vai ajudar eles, inclusive, no processo decisório. Aí começar realmente a trabalhar com modelagem mais sofisticada, né? Acho que aí o Marcos pode até falar um pouco mais, né, Marcos? Não sei se eu tenho muito a complementar aqui depois dessas falas, mas eu acho que realmente essa jornada é bastante importante e, principalmente, estou no lado de cá, estou respondendo demandas da indústria, né? Sempre chega o cara e fala, puta, tive uma ideia, quero uma inteligência artificial para fazer tal coisa. Aí você olha e pensa, cara, mas você tem certeza que é essa mesma resposta que você quer? Não, é isso mesmo que eu quero e tal. Chega lá, entrega a resposta pro cara, o cara fala, beleza, obrigado. Aí você volta e diz assim, não, mas olha só, aqui dá pra gente fazer uma outra pergunta também. Dá pra gente ter outras respostas. E aí o cara volta e faz essa jornada que você começou fazendo certo. Né? Que é, deixa eu olhar para trás, deixa eu ver como é que foi o meu dado, deixa eu entender o que eu tenho aqui na mão, para onde que eu vou dar o próximo passo. Né? E também quando a gente trabalha com prova de conceito na indústria, a gente faz muito disso, a gente define um escopo do tipo, é mais ou menos para lá que eu vou. Mas a cada 15 dias, você se reúne com os especialistas deles e diz, olha só, até agora a gente conseguiu chegar aqui, para onde é que a gente vai amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? E vai traçando essa jornada de modo bem interativo. Muito mais do que você ter uma resposta pronta, botar uma grana numa IA que vai depois ficar parada, que não vai te resolver o problema, faz que nem vocês estão fazendo. Começa de baixo, entendendo o que está acontecendo, e que bom que a tua diretoria tem essa visão de que mais para frente ela vai querer uma IA. Porque isso prova que conforme você for gerando valor, ela vai querendo mais, vai querendo consumir mais. Então, sinal de que a cultura está bem enraizada e está num caminho que faz bastante sentido.